Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma coluna tributária aqui no Portal Contábeis. Eu sou a especialista tributária Camila Oliveira e a gente vem aqui discutindo assuntos tributários e o tema de hoje é um tema que está aqui no momento, né? Eu sempre trago para a gente os temas que vocês pedem e também os temas que a gente está discutindo no momento. Como a gente está no período do imposto de renda, eu vim falar aqui com vocês um pouquinho dos cruzamentos que a Receita Federal vem cada vez mais realizando com relação às informações que nós prestamos lá na declaração de ajuste anual. Nós vimos que agora, nesse ano 2023, tivemos uma mudança interessante na declaração pré-preenchida. Novas informações estão sendo carregadas do banco de dados da Receita Federal para a nossa declaração de ajuste anual. Tanto é que a Receita, ela jogou 15 dias para frente. Normalmente, as entregas começavam no dia 1º, agora as entregas começaram a partir do dia 15. Ou seja, ela teve 15 dias para processar as declarações acessórias, as obrigações acessórias que as empresas enviou para ela processar e carregar para a nossa declaração de ajuste anual. E por que é importante a gente discutir esse tema? Porque cada vez mais a Receita tem a possibilidade de acompanhar as movimentações financeiras, econômicas e patrimoniais dos contribuintes. Quais informações são essas que a Receita cada vez tem mais acesso? Nós sabemos que as empresas, assim como nós, têm as obrigações dela perante a Receita Federal. Então, cada segmentação tem a sua obrigação acessória, cada tributo tem a sua obrigação acessória. Então, as empresas, por exemplo, que são os bancos, as fintechs, as organizações financeiras de um modo geral, elas têm a obrigação de entregar para a Receita Federal arquivos digitais, arquivos magnéticos, com a composição das movimentações financeiras dos seus clientes. Logo, a Receita tem acesso às informações da posição do saldo bancário, das movimentações que foram realizadas. Tivemos a publicação do Convênio 50, adicionando as movimentações via Pix, que aí vai para um outro arquivo chamado DIMP, ou seja, as operações de TED, de DOC, transferência, cartão de crédito bandeirado, as informações do Pix, elas já são informadas para a Receita Federal, tanto através da obrigação acessória e financeira, como da obrigação acessória DIMP, como da obrigação acessória DECRED, que são obrigações dessas organizações, dessas instituições que estão submetidas ao Bacen. Também temos as obrigações, por exemplo, das construtoras, das imobiliárias, dos cartórios, que é a DIMOB e a DOI, que informam para a Receita Federal as movimentações patrimoniais dos contribuintes, das pessoas físicas, que também são carregadas para a Receita Federal. Nós temos a DIRF, que são as informações que a Receita transmite para a Receita Federal com relação ao que foi retido do colaborador ali durante o transcorrer da competência anual. Nós temos também as obrigações que os médicos, hospitais transmitem, que é a DEMED. Então, todas essas informações já constam na base de dados da Receita Federal. Então, a partir disso, o que já tem lá? Tem as informações médicas, gastos médicos que você realizou nos hospitais, clínicas odontológicas, clínicas de saúde. Já tem na Receita Federal as suas movimentações financeiras, o saldo da sua conta, as suas contas de investimento. Já tem o saldo das fontes pagadoras que você recebeu, valores. Se você recebeu valores de pessoa física e a pessoa física declarou essa informação lá na declaração dela, também consta. A gente tem também o tributo ITCMD, que também é informado por quem fez a doação ou a transmissão, até mesmo se foi o espólio. Ou seja, a Receita Federal, ela tem todo esse emaranhado, esse banco de dados. Quando a gente transmite a nossa declaração, ela fica ali em processamento e depois a Receita vem e solicita para nós, caso haja alguma divergência, que a gente preste esclarecimentos. Por exemplo, quando você
informa despesas médicas, o hospital ou a clínica, ou o profissional que você contratou esse serviço também já fez essa declaração para a Receita Federal. Então, a Receita automaticamente já solicita para você os documentos que trazem legalidade para aquela informação, para aquela despesa. Então, a gente precisa ficar atento com esses cruzamentos que a Receita entrega. Por que eu trago esse tema também para vocês? Além de ser um tema que está sendo discutido, porque a gente está recebendo muitos questionamentos a partir da Receita Federal pedindo comprovação de despesa, pedindo comprovação de alguma situação que você declarou. Porque a Receita ela já tem o outro lado da informação, que foi quem te prestou o serviço, quem te prestou auxílio. Então, tome cuidado quando forem fazer essas declarações na Receita Federal, até mesmo na pré-preenchida. Eu vejo que algumas pessoas acessam a pré-preenchida e já fazem a transmissão. Validem as informações, vejam se os saldos que foram carregados para a pré-preenchida estão corretos. Verifique se todos os rendimentos que foram carregados lá na ficha de recebimentos recebidos de pessoa jurídica estão corretos. Por quê? Porque muitas vezes a empresa que forneceu aquela informação, que fez aquela declaração acessória, pode ter informado de forma errada. Então, você precisa solicitar a retificação. Professora, entrei na pré-preenchida e me deparei com um valor que não está certo, que está errado. Entre em contato com aquela instituição, se foi a sua empresa, se foi algum hospital que você contratou para prestar um serviço e não é aquele valor, porque isso está ocorrendo. As empresas têm a possibilidade de retificar as informações que ela transmitiu para a Receita. Isso é comum. A gente que trabalha na empresa sabe, a gente retifica DIF, porque é muita informação para transmitir, então a gente transmite ali no dia 28, mas depois a gente pode vir solicitar a retificação. Então, quem entregou ali no primeiro dia, assim que liberou no dia 15, vê alguma informação que não está correta, não admita aquela informação. Verifique a origem, entre em contato com a origem da informação para que você possa ter uma declaração que não caia na malha fina, que a Receita não te solicite esclarecimentos posteriormente. Mas esteja atento, porque é de comum da Receita, quando a despesa é muito alta, ela te pedir esses documentos que comprovem aquela despesa, para que ela seja considerada dedutível. Agora, conta aqui pra gente nos comentários, você já fez a sua declaração pela pré-preenchida? Trouxe informações que não correspondem à realidade? Você entrou em contato lá com a fonte pagadora ou com a fonte que te pagou? Porque isso é importante para a gente fazer a nossa declaração tranquilo. Eu aguardo vocês na nossa próxima coluna tributária. Até logo!